centenas de relatos ao longo de toda a costa leste. As autoridades estão considerando a humanidade como um todo. O nível do mar continua a subir, obrigando as comunidades a realocar-se. Sugeriram que seus cidadãos saíssem completamente. Um terremoto de magnitude 9.4 atingiu as cidades costeiras do Japão esta manhã, matando mais de 200 mil pessoas e ferindo inúmeras outras. Os tumultos agora se espalharam para o centro da cidade. Há relatos de aumento de violência. As autoridades pedem, ou melhor, suplicam, que todos os moradores cumpram rigorosamente as regras. O toque de recolher já está em vigor. A Guarda Nacional está sendo mobilizada, mas a presença deles pode não ser suficiente para conter o caos. O que você verá agora é profundamente perturbador. Se houver crianças assistindo, é melhor reconsiderar. E agora tem gás lacrimogêneo. Jessie, vai se arrumar. Daqui a pouco é o jantar. Tá bom, mãe. Um manifestante. Frank, Vamos lá, vamos lá, vamos lá. você acha que já é hora de partir? Não, eles já chamaram o exército. Logo, logo eles resolvem a situação. É o trabalho deles. Gente, isso daqui tá inacreditável. Os ventos aumentam a cada hora. Essa parte do litoral nunca viu ventos tão fortes assim. Coitada dessa gente. Autoridades de 4 estados estão pedindo que... Querido, mude de canal. A gente nem mora lá. E é comum nessa época do ano. O incêndio aumentou tanto que é praticamente impossível as pessoas saírem de casa. Se você ainda não se preparou, a hora é agora. Pai! Tudo bem, filho, é só um terremoto. Não é nada demais. Vai ficar tudo bem. O serviço meteorológico emitiu um alerta de tsunami. Não é nada demais, vocês vão ver. No norte e centro da Califórnia, incluindo... Pai! O que é aquilo? O que é aquilo? O que é aquilo, pai? Como o mundo vai acabar? É uma pergunta que as pessoas fazem há milênios. E mais ainda, hoje em dia. Será que vai acabar em um holocausto nuclear? Que vai exterminar a vida no planeta? Ou será seca, poluição, superpopulação, levando a conflitos armados devastadores? Será que um novo vírus mortal altamente contagioso causará uma nova pandemia e acabará com a humanidade? Por toda parte as pessoas sentem que há algo sinistro se aproximando. A palavra Armagedon é frequentemente usada para descrever uma catástrofe que acaba com o mundo. Essa palavra aparece apenas uma vez em toda a Bíblia. No entanto, esse termo apocalíptico inspirou inúmeros filmes, romances e videogames. O que é o Armagedon? Será que é alguma batalha colossal que irá eclodir no Oriente Médio antes da volta de Cristo? Será que o povo de Deus será arrebatado da terra antes dessa batalha infame? Será um conflito militar físico real entre as superpotências mundiais? Ou será que simboliza algo muito maior? O que você está prestes a assistir revelará o que a Bíblia realmente diz sobre essa batalha épica dos últimos dias e o fim do mundo como o conhecemos. Armagedon. Eventos finais da profecia bíblica. O que é a Batalha do Armagedon? E qual parte da Bíblia fala sobre esse último conflito? Existe apenas um versículo em todas as Escrituras que usa essa palavra. Ele se encontra no último livro da Bíblia. E os congregaram no lugar em que em hebreu se chama Armagedon. A palavra Armagedon é composta por duas palavras hebraicas que foram transliteradas para o grego. A palavra Ar significa montanha e Magedon significa reunião de tropas.
Isso muito provavelmente se refere ao Vale de Megido, local de muitas batalhas significativas na história do antigo Israel. Esse também é o mesmo local do Monte Carmelo, onde Elias, o profeta, teve seu famoso confronto com os profetas de Baal. Mas será que essa batalha final do Armagedon ocorrerá no centro de Israel? Vamos considerar alguns dos sinais da Bíblia que nos dirão se o Armagedon está próximo. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. O profeta bíblico Daniel previu claramente que pouco antes do fim do mundo, testemunharíamos um aumento exponencial do conhecimento. Será que foi assim? Considere, por exemplo, quão drasticamente os métodos e meios de transporte mudaram nos últimos tempos. Durante 60 séculos, os homens não puderam viajar mais rápido do que o cavalo ou barcos. Mas agora, viagens que antes levavam meses são realizadas em minutos. A revolução digital trouxe mudanças impressionantes que nossos ancestrais jamais poderiam ter imaginado, incluindo a explosão da tecnologia de inteligência artificial. Um cumprimento ainda mais profundo deste versículo é como o conhecimento a respeito dos livros proféticos da Bíblia aumentariam. E, como previsto, também aconteceu. Além dos profetas do Antigo Testamento, o próprio Jesus previu vários sinais do fim dos tempos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. E haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Basta olhar ao redor do globo para perceber que tanto as forças políticas quanto as naturais tornaram o mundo moderno um lugar cada vez mais perigoso de se viver. Em apenas 100 anos, o mundo testemunhou 2 guerras mundiais e inúmeros outros conflitos, sem falar do crescente terrorismo internacional. É evidente que essa profecia se cumpriu de forma vívida. Durante séculos, o homem pouco pôde fazer além de atirar flechas flamejantes ou balas de canhão contra seus inimigos. Mas agora possuímos armas biológicas, químicas e nucleares devastadoras, que podem extinguir rapidamente a vida neste planeta. O apóstolo João predisse em Apocalipse 11:18 que viria o tempo quando Deus destruiria aqueles que destroem a terra. Na verdade, Jesus disse que, se a sua vinda fosse adiada por muito tempo, ninguém sobreviveria. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Agora some a isso o aumento de desastres naturais terríveis, como grandes terremotos, incêndios florestais gigantescos, vulcões destrutivos, inundações extremas, furacões, tornados mortais e condições climáticas bizarras. A própria natureza parece estar irada e instável. Jesus predisse: haverá grandes terremotos em vários lugares, além de fomes e pestes, e haverá visões assustadoras e grandes sinais vindos do céu. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade bramando o mar e as ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Cristo alertou que enfrentaríamos estes perigos, mas seriam apenas o começo do fim. Mas será que há algo que a humanidade fará que desencadeará o Armagedon? Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons.
Qualquer pessoa que viveu nas últimas décadas não pode negar a assustadora decadência moral da sociedade moderna. Nos dias de Noé, a violência, o egoísmo e a decadência moral levou à destruição pelo dilúvio. Na época de Ló, a abundância de riquezas, tempo, perversão sexual e orgulho corrompeu os corações do povo de Sodoma e Gomorra, levando à aniquilação destas cidades por fogo vindo do céu. E, considerando os nossos dias, deveria mesmo ser surpreendente que a violência desenfreada, a ganância, a perversão de hoje possa atrair os juízos do céu? À medida que nos aproximamos das horas finais da história da Terra, Satanás lança seus enganos mais mortais contra a humanidade. A Bíblia adverte que nos últimos dias haveria um aumento drástico no espiritualismo e no ocultismo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. A prática de se comunicar com os mortos, que é proibida pela Bíblia, está se tornando rapidamente aceitável mesmo em igrejas tradicionais. Programas de televisão e filmes com temas de bruxaria e ocultismo têm tornado-se extremamente populares, especialmente entre os jovens. Apesar de todo esse espiritismo desenfreado e imoralidade, a Bíblia ensina que onde o pecado abunda, a graça transborda ainda mais. Tá aí um vídeo que nós estamos vendo, né? Praticamente, quando isso começaria, seria somente o princípio, né? O início das dores, e que esse tempo praticamente está sendo abreviado por causa dos escolhidos, né, André? Certo, Rony. Devemos lembrar também que Jesus passa uma mensagem para o profeta, não sei se foi bem Jesus ou foi algum santo do céu, mas que deixa claro que a Terceira Guerra Mundial ela começará quando um político, um influente, uma pessoa de grande influência, um político, né, ele for assassinado. A pergunta que nós temos que nos fazer é: foi o líder do Irã? Era um ser político, né? Apesar de ser também uma grande pessoa no mundo religioso, né? Mas também era uma grande pessoa política. Ou pode ser, infelizmente, um dos nossos políticos, né? Nosso ex-presidente está passando uma barra muito grande. Mas tudo está acontecendo, tudo está se estreitando. Esse vídeo que traz esses fatos, né, que o programa Alerta para o Fim dos Tempos já traz há muitos anos, cada vez se aperta e se afunila mais. O tempo se afunilando cada vez mais. Como o seu Eugênio estava falando ainda há pouco, né, da porta larga, da porta estreita, e nós estávamos também discutindo a questão de Jesus ter dito quantas pessoas vão se salvar e quantas não vão se salvar, né, que são pouquíssimas que vão se salvar. Eu vou tentar explicar um pouquinho, resumidamente, o porquê. O que leva uma pessoa para o inferno, o que leva a pessoa para a condenação eterna? Você morrer em um dos pecados sem se arrepender, quanto os 10 mandamentos. É um pecado contra os 10 mandamentos. Quais são esses 10 mandamentos? Vou lê-los aqui rapidinho para vocês do Antigo Testamento e avançar para você ver aonde eu vou chegar na minha argumentação. O Decálogo. Deus pronunciou todas essas palavras dizendo: Eu sou Yahvé, teu Deus que te fez sair da terra do Egito, da casa de escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens esculpidas de nada que se assemelhe ao que existe lá de cima dos céus, embaixo da terra, nas águas ou que estão debaixo da terra. Isso aqui está se referindo às esculturas dos egípcios que tinham imagens nesse sentido. Tinham deuses nesse sentido, né, sobre o céu, sobre a terra e abaixo da terra. Não te plantarás diante desses deuses, e não os servirás, porque eu, Yahvé, teu Deus, sou um Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª ou 4ª geração, dos quais me odeiam, mas que também ajo com amor até a 1000ª geração para aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não pronunciarás em falso o nome de Yahvé, teu Deus, porque Yahvé não deixará impune aquele que pronuncia em falso o seu nome. Ai de muitas seitas por aí que usam o nome de Deus em vão. Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo.
Trabalharás durante 6 dias e farás toda a tua obra. O 7º dia, porém, o sábado de Javé, teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teus escravos, nem tua escrava, nem teu animal, nem o estrangeiro que está em tuas portas. Porque em 6 dias Javé fez o céu e a terra, o mar e tudo o que ele contém, mas repousou no 7º dia. Por isso, Javé abençoou o dia de sábado e o consagrou. Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não apresentarás um testemunho mentiroso contra o teu irmão, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu escravo, nem a escrava, nem teu boi, nem o jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Todo o povo vendo trovões e relâmpagos. Então, Deus fala quais são os 10 mandamentos que eu citei agora para vocês. Aí nós vamos mais adiante aqui, em Marcos, né, aqui no capítulo 12, versículo 28, um dos escribas ouviram a discussão, reconhecendo que responderam muito bem, perguntou-lhe, qual é o primeiro dos mandamentos? Perguntou para Jesus. Olha o que Jesus fala sobre o primeiro mandamento, aquele primeiro gigantesco que eu li para vocês agora. Jesus respondeu, o primeiro é, ouve, ó Israel, o Senhor, o teu Deus, o único Senhor. Aqui ele resume tudo, não tem idolatria para outros deuses. Você que ama futebol, você que ama mais o seu pai, sua mãe, seu filho, sua esposa, qualquer coisa que você coloca acima do amor de Deus, idolatria. Tá? Você ama seu corpo, você ama a sua saúde, você ama seu dinheiro, qualquer coisa que você coloca acima de Deus, idolatria. Isso te leva para o inferno. Primeiro, ouve, Israel, seu servo, teu único Deus, e amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e com toda a tua força. Então Jesus diz que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e para que você possa amar Deus bem, você precisa entender, e esse entendimento vem do Espírito Santo e da verdade que é nosso Senhor Jesus Cristo, junto com seus anjos, seus santos, suas revelações, sua santa mãe e tudo que provém do Espírito Santo de Deus. Depois ele continua, o segundo é este, né? Amará o teu próximo como a ti mesmo, e não existe outro mandamento maior do que estes. E conclui, os outros todos estão resumidos nesses dois, é Jesus que assim o faz. Aí vou mais adiante, quando Jesus dá mais um mandamento para nós cristãos, né? Ele diz assim, em João capítulo 13, versículo 34, dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Amai-vos também uns aos outros. Nisto reconhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor um pelos outros. Vamos fazer uma reflexão aqui, meus amigos. Primeiro, Deus disse amar e diz todos os mandamentos. Jesus vem, que é o próprio verbo encarnado, é o próprio Deus. Ele diz, amar Deus sobre todas as coisas é o próximo como a ti mesmo. A pergunta é, como eu consigo amar alguém, ou amar ao próximo, ou amar a Deus, se eu não amo primeiro a mim mesmo, quando eu peco contra o meu próprio corpo diversas vezes, por vaidade, cometendo aborto, pecado da carne, abuso de álcool, de vícios, etc. Você está pecando contra você, contra o seu corpo e contra Deus. Né? Então, primeiro, antes de você aprender a amar o próximo como a si mesmo, que é um dos mandamentos que Jesus dá, você precisa amar-se em Deus. Né? Isso é muito interessante para você fazer essa reflexão. Aprender a amar-se, respeitar-se em Deus, que o teu corpo não é teu, nada do que você tem é teu. Né? Aí depois que você aprende a amar em você Deus, você passa a amar o próximo como a si mesmo. E sempre amando Deus acima de tudo, acima de você mesmo e acima do amor ao próximo, que é Deus em primeiro lugar. Aí depois que você aprende isso, Jesus vem e ainda diz assim, agora eu te deixo um outro mandamento. Na Santa Ceia ele falou isso aqui. Não é só amar o próximo como a si mesmo. Você tem que amar o teu irmão como eu amei vocês. Olha o tamanho da responsabilidade que Deus coloca para o verdadeiro cristão. Agora não se trata só de amar o próximo como a si mesmo. Se trata também de amar o próximo como ele amou, o verdadeiro amor. Então por isso que Jesus diz que é muito difícil passar na porta estreita e são poucos os que vão conseguir. Porque convenhamos, irmãos, é muito difícil entender esse tipo de amor.
E praticá-lo é mais difícil ainda, pela nossa soberba, pela nossa arrogância, pela nossa ignorância, pelo nosso espírito pecaminoso, a nossa vontade com compulsência de pecar através da carne. Então é extremamente difícil se salvar. Por isso que os apóstolos perguntaram, então quem vai se salvar? Quem poderá, pois, se salvar-se? Sozinho para o homem é impossível. Aí que está a grandeza do nosso Deus, de descer na terra, se fazer pequeno, morrer na cruz, entregar seu sangue para que eu e você sejamos salvos. Então tudo isso que a gente vê do Armagedão, das profecias, do Apocalipse, da economia, da política, todas as calamidades, Jesus diz para a gente: não tenhais medos, porque eu venci tudo isso, ele venceu o mundo. Então ele está dizendo para a gente confiar no Senhor, se entregar no Senhor. Para se entregar no Senhor, gente, nós não temos que ter medo dessas coisas. Essas coisas são para nos alertar. Ele disse, são os alertas, são princípios das dores. Acordem, são para que você olhe para o que verdadeiramente importa. Campanha da Fraternidade desse ano, como o senhor Eugênio falou ainda há pouco, trouxe várias palavras sobre pobreza, miséria, etc. Jesus, quando veio na terra, ele não acabou com a pobreza e com a miséria. Ele disse, vocês vão ter sempre o pobre para cuidar. Vocês não têm há muito tempo, é a mim. Jesus quer que você cuide dele, porque se você se preocupar com as coisas deles, em seguir ele, em respeitar o que ele quer que você respeite, respeitar a Santa Hóstia, Jesus é presente na Eucaristia, como o profeta ensinou na obra Palavra Viva de Deus, aí você se aproxima de Deus. É óbvio que você vai ser misericordioso, é óbvio que você vai ser caridoso, é óbvio que você vai ser temeroso a Deus. Só entra no céu, resumindo tudo, né? Só entra no céu quem for obediente. Os desobedientes, por qualquer motivo que seja, não entrarão. Eu acredito que essa seja o maior segredo para que você chegue e consiga chegar à vida eterna, a obediência. Certo, Eugênio, Rony?